Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Canal esse que já tem mais de 300 vídeos à sua disposição, tá bom? Então, muita coisa boa. E hoje eu quero trazer um tema empolgante aqui. Um tema muito empolgante. Os homens são indesculpáveis quando eles, às vezes, confessam que não podem acreditar em Deus porque não o veem. E hoje eu quero trazer esse tema exatamente tanto folheando a Bíblia quanto verificando na ciência para provar que aquele que diz que não acredita em Deus porque não o vê, ele é indesculpável, certo? Não pode ser desculpado, porque as evidências de que Deus existe são inexcusáveis. E eu quero provar isso tanto biblicamente como cientificamente, tá bom? Então vamos nós aqui abrir as cortinas do canal para o nosso tema tão importante de hoje, tá bom? Bem, o tema de hoje é o carimbo de Deus. Veja só, Deus, ele fez questão de, nas coisas criadas, ele colocar o carimbo dele. Essa expressão, o carimbo de Deus, é minha, foi eu que criei, certo? Eu vou mostrar para você com bastante tranquilidade. Aqui embaixo, nesse quadrinho, nessa imagem que você está vendo aqui embaixo nesse quadrinho, são as letras do alfabeto hebraico, certo? E aqui é o tetragrama de Deus, que forma a palavra Yahvé, formado pelo um Iode, um rei, um Vav e outro rei, certo? São apenas 4 letras, é o tetragrama da palavra Yahvé. Bom, vamos ver, vamos aqui, de acordo com a ciência, provar que, na verdade, Deus existe e que ele deixou o seu carimbo nas coisas criadas. Vamos nós? Vamos em frente. Primeiro eu quero trazer um texto de Paulo aos Romanos que nos mostra que Deus se revela na natureza, nas coisas criadas. Em Romanos 1:20, Paulo disse: Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Quem são inexcusáveis? Os atributos de Deus, ninguém pode dizer que não existe. E os homens são inexcusáveis quando eles querem dizer que não pode crer em Deus porque não o veem, tá bom? Então vamos em frente para a gente mastigar bem direitinho isso. Aqui agora nessa tela eu coloquei um DNA humano e uma informação muito importante para você, certo? Que é de um pesquisador, Greg Braden, certo? Ele pesquisando o DNA humano, veja, eu até escrevi aí para ficar melhor para você. Coloquei assim: de acordo com o pesquisador Greg Braden, o padrão químico do DNA humano é 10565, ou seja, é um código que foi encontrado repetidamente no DNA humano, e os cientistas tentando descobrir o que isso poderia significar, lembraram que as letras do alfabeto hebraico são todas numeradas. E então foram conferir que letras seriam essas no alfabeto hebraico, se fosse comparar com os números desse código aí decifrado. Então perceberam que corresponde às letras do nome divino em hebraico, que é Yahvé. E é esse que você está vendo aí. Aqui eu coloquei na ordem, veja bem, Yahvé eu coloquei na ordem aqui do alfabeto português, 10565, foi o código descoberto. Porém, na ordem do alfabeto hebraico, fica o contrário, porque o hebraico se lê da direita para a esquerda. Eu tenho aqui o Iode, o rei, o Vav e outro rei, que é o tetragrama que dá a palavra Yahvé, o nome de Deus.
O Iod é a letra número 10, aí vem aqui o Rei, que é a letra número 5, vem aqui o Vav, a letra número 6, e vem aqui novamente o Rei, a letra número 5. Bom, então, muito interessante isso. É bom que você perceba que, pelo que se vê na ciência, Deus deixou seu carimbo no DNA humano, a palavra Yahvé. É interessante, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem dessa natureza, mas isso aqui é combinação da Bíblia com a ciência, tá bom? Então vamos em frente. Tem mais coisa. Deus deixou os seus sinais na natureza. Além desse carimbo, né, Yahvé no DNA humano, quando nós estudamos a doutrina da Trindade e da tricotomia na teologia, eu citei alguns versículos aí só para você conferir na sua Bíblia, nós percebemos que o ser humano foi formado um ser trino, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ser humano também é espírito, alma e corpo. Isso é mais uma prova de que Deus deixou o seu carimbo nos seres criados. O ser humano, ele disse, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele é composto de espírito, alma e corpo, segundo a tricotomia. E Deus, segundo a doutrina da Trindade, que é teológica, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dá para você perceber como, na verdade, tudo que foi criado revela Deus? Vamos agora ver outras coisas criadas para você entender a mensagem de hoje. Não saia daí, assista até o final para que você entenda perfeitamente o que estou querendo dizer, tá bom? Tenho aqui agora a mensagem deixada por Paulo, né? Paulo deixou bem claro que somos compostos de espírito, alma e corpo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele diz assim: o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está muito claro, sem mais delongas, Paulo mostra que Deus criou o ser humano espírito, alma e corpo. Ou seja, um ser trino, assim como ele também é trino. Vamos em frente para entendermos melhor essas coisas. E tudo que Deus criou, ele deixou. É claro que eu poderia fazer um vídeo muito longo aqui, mas não é esse o propósito. Eu tenho muita matéria sobre esse assunto, sobre a ciência, para provar que em tudo que Deus criou, ele deixou o seu carimbo. Ele deixou a trindade em tudo que ele criou, ou seja, criou sempre em 3 dimensões, né? Então vamos nós aqui para a gente entender. A composição química da água, por exemplo, isso é ciência, é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mais uma vez, 3, né? 3 em 1. O carimbo de Deus nas coisas criadas. 3 em 1. Hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Vamos em frente para a gente trazer mais matéria ainda para você. Bem, o tempo, em outro vídeo eu já provei para você que o tempo foi criado por Deus, certo? Deus, o tempo de Deus, ou seja, a eternidade é Kairos, e o tempo Cronos, que é o nosso tempo, o tempo do homem, foi criado por Deus num momento do Kairos. Deus deu início, conforme diz lá no Gênesis, né? Eu até falei isso em hebraico para você, Bereshit, Bará, Elohim, Etz Hashamayim, Vetes, Haretes, que significa no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio foi quando Deus criou o tempo cronológico, criou todas as coisas, certo? Então, o próprio tempo é 3 em 1, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o tempo é passado, presente e futuro.
Aí vem o espaço, que também o espaço na matéria, é claro, espaço, matéria, foi Deus que criou. E o espaço ele tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Deu para você entender o carimbo de Deus aí na matéria, nas coisas criadas? Por isso a Bíblia diz que os homens não podem dizer que Deus não existe. Ou não devem dizer, né? Também eu trago aqui a matéria. Deus foi quem criou a matéria, né? A Bíblia nos mostra que Deus é espírito e o seu tempo é kairos, e no princípio, ou seja, no Bereshit, ele criou todas as coisas, ele criou a matéria, certo? Então, como foi que ele criou essa matéria? Com 3 estados. Olha aqui: sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. 3 estados. Deus deixou esse carimbo aí na matéria. Aí qual é a base da matéria, que são os átomos? Nós sabemos hoje, depois do estudo da energia atômica e o estudo sobre os átomos, agora nós sabemos que a matéria se compõe de átomos. E o que são os átomos? Os átomos compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Deu agora para você entender? Eu coloquei um átomo aí em movimento para você entender como esta mensagem, na verdade, traz essa realidade do carimbo de Deus na matéria, nos seres criados, na natureza. Bem, por hoje é só. Eu poderia trazer aqui um vídeo muito longo, mas as pessoas nesses tempos atuais não gostam de vídeo longo. Mas eu poderia trazer muito mais coisas ainda da matéria para provar que Deus deixou o seu carimbo nas coisas criadas. Mas eu acredito que até aí já foi muito bom para você compreender que realmente Deus existe e deixou a sua marca registrada em tudo que ele criou. Deus abençoe, até a próxima. Não se esqueça, esse canal é muito bom. Se você não for ainda inscrito, inscreva. Se já é inscrito, não tente se inscrever novamente, porque senão cancela a inscrição anterior. E se você gostou do vídeo, dê o seu gostei, isso ajuda muito ao canal. Agradeço de coração você ter estado comigo esse tempo, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.